Fala galera, bem-vindos ao canal. Aqui quem tá falando com vocês é o Gabi. No vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês todo o processo criativo dessa arte aí que vocês estão vendo na tela. Mais uma arte apocalíptica, né? Como eu falei, gosto muito de estar fazendo artes desse tema. Me identifico muito porque gosto muito das séries, gosto muito dos filmes. E vou estar explicando para vocês. Quem está muito iniciante, galera, não está conseguindo ainda fazer coisas um pouquinho de qualidade melhor, fica nesse vídeo também que eu vou estar explicando algumas coisas que vão estar abrindo aí a mente de vocês, explicando de uma maneira fácil, simples, onde vocês vão estar usando aí fotos grátis, programas baratos, ajudando vocês a terem boas ideias para construir algo de fato que vocês gostem, que vocês se identificam, sem precisar de supercomputador, sem precisar gastar dinheiro com pacote de fotos, sem precisar estar gastando dinheiro aí com programa pago, porque hoje nas condições que está o nosso país aí é muito difícil, né? Tem muita gente que até quer fazer, quer estudar, quer desenvolver, mas a condição não permite, né? Como é que você vai estar gastando dinheiro aí para comprar um computador um pouco mais aí, de um nível um pouco mais acima? Como é que você vai estar pagando aí uma mensalidade de um Photoshop, vai estar pagando mensalidade de fotos? Então é muito complicado na situação que a gente está hoje. Então hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui como vocês estarem fazendo aqui de uma maneira barata, uma maneira simples, mas que exige esforço, exige prática, exige muito estudo, tá? Não é fácil, nada vem de graça, galera. E vamos estar aí hoje explicando tudo para vocês, ajudando a abrir a mente de vocês. O programa usado aqui é o Photopea. Pra quem não conhece, é um programa grátis, é uma alternativa ao Photoshop. Ele é muito bom para usar, você pode fazer qualquer coisa que você faz no Photoshop, você consegue fazer aqui. A diferença é a questão de ferramentas, né? O Photopea ele é muito mais limitado, mas criatividade, esforço, você supera isso. Algumas coisas estão um pouco ultrapassadas, né? Você tem o Photoshop aí, algumas coisas que eu vou estar explicando aqui, você vai conseguir fazer de maneira muito mais simples, de maneira muito mais rápida. Eu não me lembro onde eu encontrei essa foto, já tenho ela há bastante tempo no meu computador, algumas fotos que eu gosto, eu sempre pego e salvo no meu computador, né? Algum outro momento, às vezes pode levar meses, às vezes pode levar anos. Eu volto lá, olho aquela foto, imagino alguma situação, vejo se dá pra me construir o que eu tô imaginando, vou lá e coloco a ideia em prática, né? E nesse caso aqui, interessante é essa foto aqui, né? Essa foto aqui eu já bato o olho nela e já me vem inúmeras situações aqui nessa foto. Já me vem cenas de zumbis aqui, já me vem cenas de monstro, me vem cenas aqui de um homem está acampando aqui, me vem assim, inúmeras situações que eu poderia criar nesse ônibus. Hoje eu decidi criar essa aí dele cercado por zumbis, um homem e um cachorro cercado por zumbis. Gostei muito de estar fazendo essa arte. Já tinha feito essa arte antes, alguns anos atrás. Eu vou estar mostrando aí para vocês estarem dando uma olhada como foi a minha primeira versão dela. Vocês notem a diferença da segunda versão, onde eu consigo construir a história muito melhor, consigo colocar o personagem principal em uma posição diferente, uma posição que me agradou mais. Poderia melhorar, claro, essa arte aqui tem muitos pontos que tem para melhorar, mas eu acredito que eu gostei dela e estável a evolução da versão antiga para a versão atual. Aqui você vê nitidamente que eu consigo trazer mais profundidade, que eu consigo trabalhar melhor as luzes. Isso tudo, galera, não é de graça. Isso tudo aí são meses de estudo, de prática para eu poder estar chegando nesse nível. E com certeza daqui a alguns anos eu vou estar voltando e fazendo essa mesma arte para ter essa mesma percepção de evolução. Quando você já tem uns anos de caminhada, você vai conseguindo ter essa percepção de evolução muito melhor do que quando você está iniciando, que é muito mais difícil. Muitas vezes o iniciante ele desiste, mas você tem que passar dessa fase aí, cara. O início é sempre complicado. Essa parte aí do início, onde você consegue pensar muitas coisas e não consegue executar nada, e o que você executa você acha que tá horrível e simplesmente tá horrível mesmo, porque é normal, né? Eu também já fiz coisas que eu odiei e odeio até hoje, e assim, muitas artes que eu faço também eu não gosto. Esse é um sentimento que você vai ter que aprender a ir trabalhando com ele, vai ter que aprender a conviver com ele. Não é uma coisa que você, vou ficar bom e agora isso tudo vai desaparecer. Não, se você realmente tem essa coisa de você, de querer evoluir, de querer melhorar, de querer tirar ideias da sua cabeça, transformar em arte, numa coisa bonita, você vai ter que aprender a conviver com esse sentimento. Essa arte aqui, ela é quase que uma representação de mim mesmo. Gosto muito de estar passeando com a minha cachorra e a gente está sempre caminhando bastante, a gente está sempre entrando em lugares abandonados, em casas abandonadas, e nessas horas a cabeça tá enchendo de ideias. Tudo que eu faço me gera muitas ideias. Às vezes a galera barra naquela de tenho muita ideia, consigo construir minha arte, ou então a galera diz que tem bloqueio criativo e tal. Galera, vou dizer uma coisa pra vocês, tudo isso aí é bobagem. O grande ponto é, você não sabe o que fazer exatamente no programa. Esse é o seu conhecimento
do programa não é do nível compatível para você estar construindo coisas interessantes, coisas boas. E como é que você melhora, cara? Com muita prática, muito estudo, escutando o que eu tenho para te falar aqui. Porque não é fácil, você não vai chegar de um mês para o outro ficar bom, de um ano para o outro ficar bom. É um processo demorado, é uma coisa que leva anos para você estar construindo coisas boas, coisas interessantes, artes bonitas, realmente. Eu vou estar aqui explicando para vocês tudo aqui, cada camada e abrindo mais a mente de vocês para vocês estarem conseguindo fazer coisas parecidas, sendo vocês mesmos, né? Tirando as coisas da cabeça de vocês, quem vocês são, o que vocês gostam e transformando aquilo em arte, entendeu? Trazendo a personalidade de vocês, a expressão artística de cada um de vocês. Eu não quero que você fique aí simplesmente copiando tutorial, fazendo exatamente igual o que eu tô fazendo, ou que outras coisas, o que outras pessoas estão fazendo, para você ficar fazendo aquela arte sem alma, sem história, sem graça, totalmente sem graça. Claro que você tem que copiar em determinado momento para você aprender, mas assim, você fica eternamente copiando, simplesmente copiando coisas dos outros e não quer de fato se aprimorar, não quer de fato estudar, não quer de fato se dedicar para realmente ficar melhor. Vamos lá agora aqui para de fato a execução da arte. Primeira coisa a ser feita aqui, galera, essa imagem aqui ela é muito boa porque você não vai estar precisando adicionando tantas outras imagens que às vezes precisa, né, para você estar construindo algo interessante. Essa foto aqui por si só é uma foto linda, ótima qualidade. Essa foto aqui dá para se contar, como já falei, várias histórias aqui. A gente vai ter que recortar todas essas janelas aqui, ó. Cada buraquinho de janela, ó, vai ter que ser recortado aqui, porque a gente vai ter que trabalhar em planos diferentes. Essa parte de dentro do ônibus, ela vai ser a primeira parte da nossa imagem, primeiro plano nosso. A parte de fora, a gente vai trabalhar como segundos e terceiro planos. Já recortei aqui, como vocês podem ver, todas as janelas estão recortadas, né? Não fique com preguiça de fazer o recorte. Inclusive, já teve gente que fez arte inspirada nessa arte aqui e me mandou e, ó, vou ser sincero, não ficou legal porque a pessoa não quis trabalhar os detalhes. Eu acredito que tem a ver mais com a preguiça dela de realmente trabalhar os detalhes, porque essa arte aqui eu levei acho que uns 3 a 4 dias para fazer, então não é em 1 hora, 2 horas que você vai conseguir fazer algo melhor que isso aqui, entendeu? A não ser que você seja um gênio, que você seja muito rápido, se você está começando, se você está a nível intermediário, até mesmo se você está a nível avançado, você não vai estar conseguindo fazer coisas boas tão rápido. Então deixa a preguiça de lado, deixa a ansiedade de lado e vá trabalhar os detalhes. Então o que eu fiz? Eu recortei o ônibus, separei da parte de trás, né? Aqui eu trouxe essa imagem desse céu aqui, é um céu nublado que eu achei interessante, queria trabalhar essa pegada, dessa vibe mais de dia cinza, dia nublado, para trazer um pouco mais de tensão para a imagem. Se você coloca aqui pôr do sol ou uma imagem de sol de meio-dia, você pode usar qualquer uma delas, mas nesse caso aqui preferi usar esse cinza para deixar a cena um pouco mais dramática, para deixar o ambiente um pouco mais dramático. Eu gosto sempre de trazer esse aspecto de dia mais nublado, é sempre mais fácil trazer essa sensação com o dia mais nublado. É claro que você pode também trazer esse aspecto com final de tarde, com dias mais, eu acho que você precisa estar um pouquinho no nível um pouquinho mais avançado para estar conseguindo trazer esses aspectos com essas outras horas do dia. Então eu trouxe o céu aqui e aqui eu aproveitei para utilizar a mesma imagem das árvores que tinha lá fora, né? Então só utilizei a mesma coisa. Então o que foi feito aqui basicamente até agora foi recortei as janelas, tem que ser feito esse recorte, e utilizei uma outra imagem de céu, um céu mais nublado, para trazer uma sensação um pouco mais do que eu queria. Agora vamos pro seguinte, eu vou trazendo os zumbis aqui, gente. Ó, trouxe a primeira zumbi, terceiro zumbi, quarto, quinto, e agora eu vou trazer os zumbis lá atrás. Pronto. Esse lado esquerdo aqui já trouxe todos os zumbis. Esses zumbis aqui você vai encontrar no Google, no Pinterest. Foto de zumbi em alta qualidade, de graça, é o que não vai faltar aí na internet.
você não tiver preguiça de procurar, porque tudo esbarra na preguiça. E isso é uma coisa que custa tempo. Você tá encontrando imagens de qualidade, uma coisa que consome tempo. E paciência também, às vezes você fica cansado só de procurar a imagem e não encontrar. E também você pode estar usando aí inteligências artificiais para estar criando imagens para você aí, né? Você pode também estar perfeitamente usando. Eu, às vezes uso, às vezes não. Eu tô mais pro que não usa do que pro que usa muito inteligência artificial. Principalmente quando eu vou construir uma história minha, algo que eu me identifique muito, algo pessoal. Eu gosto sempre de estar fazendo as coisas de forma mais manual, entende? Porque traz mais aquela satisfação, sabe? Aquele esforço que eu fiz para chegar naquele resultado. Eu acabo que valorizando mais por isso. Vamos colocar os zumbis aqui do lado direito, né? Vou colocar logo o primeiro aqui. Aqui um grupo de zumbis. Aqui é a mesma coisa dos outros zumbis. Você vai encontrar todas essas imagens de zumbis aí no Google, Pinterest, coisas fáceis aí. Tá encontrando várias imagens de zumbis. Que você pode estar colocando outros zumbis, você pode estar colocando mais zumbis, você pode estar colocando menos zumbis. Eu, particularmente, eu preferiria ter colocado mais zumbis aqui. Eu acho que a história ficaria mais interessante se eu colocasse mais. Mas o meu computador não é tão forte assim, então quando você vai adicionando muitos arquivos, acaba que vai travando, vai pesando, vai ficando mais difícil trazer mais detalhes para a arte. Mas eu acredito que ficaria mais interessante com mais zumbis. Mas essa quantidade aqui ficou ok. E aqui é o seguinte, galera, eu sempre venho trabalhando eles em tamanhos diferentes, né? Para passar essa sensação aqui de maior pro menor, de distância, entendeu? Porque como vocês podem ver, o ônibus ele tá no formato de linhas assim, formas, galera, são uma das coisas que deixam a sua arte interessante. É por isso que essa foto aqui, ela é tão boa, entendeu? Porque ela é uma foto de altíssima qualidade, a iluminação dela é muito boa e ela tem um formato muito interessante também. Ela faz esse desenho aqui, ó, em forma de que ele vai afunilando, sabe? E como eu falei, formas são que deixam a fotografia interessante. Então, os zumbis eu vou colocando de forma que eu consiga alinhar eles nesse sentido também, no sentido da foto. Você tem que acompanhar o que a fotografia original tá pedindo. Dessa forma a gente vai conseguir construir algo interessante. Você só vai adaptando a história para essa imagem. Você não vai inventando coisa aqui. Esse personagem principal aqui, que é um homem atirando, aqui é um pouco complicado de vocês encontrarem uma imagem de qualidade na internet em uma posição de tiro assim. A primeira versão eu tinha usado um cara de costas, eu também pensei em usar um cara de costas atirando aqui, mas é muito complicado você conseguir encontrar um cara de costas atirando. Encontrei esse cara aqui, a qualidade da imagem não estava assim tão boa, então eu tive que ir usando pedaços de roupa com mais qualidade. Então eu vou fazendo a coisa aqui meio que um quebra-cabeça, né? Isso aqui é um pouco chatinho, é um pouco complicado de se fazer. Esse quebra-cabeça, talvez aí se você tiver uma inteligência artificial, ela vai conseguir fazer isso aqui para você mais fácil. E aqui ó, a calça, vocês veem que é uma calça separada, os sapatos deles são separados, eu tive que ir construindo isso aqui de forma manual. E a camisa também a mesma coisa, galera, sabe? A camisa foi juntando pedaços de camisa aqui para deixar tudo correto. Vocês vou abrir na camada aqui, ó, e até conseguir completar ele inteiro. Isso aqui foi um pouquinho difícil, viu? E o cachorro foi algo parecido, porque eu não consegui encontrar um cachorro que me agradasse na posição que eu tava querendo por completo. Então eu tive que ir fazendo retalhos de cachorro. Ó, vocês notam que esse cachorro aqui tá numa posição legal, esse que eu escolhi aqui, mas eu não tava gostando da cabeça dele. Eu não lembro o porquê exatamente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a cabeça dele não tava tão bom, os dentes, né? Eu não tinha gostado tanto dos detalhes do dente. E esse aqui, ó, essa cabeça aqui tá muito mais interessante, mas o corpo dele não tava numa posição que encaixasse da maneira que eu queria aqui, que era um cachorro que ficasse apoiado no banco, né? Como se ele estivesse olhando o zumbi se aproximando do ônibus e ele estivesse latindo com raiva. Então você precisa passar essa sensação de que o cachorro tá com raiva, o cachorro tá com medo. Os zumbis estão chegando, a gente tá ficando apertado, a gente tá ficando encurralado. Essa é a sensação que eu queria passar aqui. Aqui, o pé do cachorro, né? Tive que usar os pés de outro cachorro. O cachorro não tinha pé, porque o cachorro tava pisando na grama. Nesse caso aqui, eu não ia colocar um cachorro sem pé aqui, né? Não ia ter sentido. Os personagens principais, eles foram meio que um quebra-cabeça. Uma cabeça é um corpo, um pé. Aqui é uma camisa, é uma calça. Você vai juntando esse quebra-cabeça e vai construindo. E às vezes tem muita gente que ainda não sabe fazer isso aqui, ou às vezes tem preguiça de fazer esse quebra-cabeça. Coloca aí qualquer coisa e deixa por isso mesmo. Aí você sente
aquela coisa estranha, esquisita. Então a primeira parte foi concluída. Escolhe os elementos que você vai usar, recorta todos eles e posiciona a cena. Essa é a primeira coisa que você faz para construir a sua arte. Primeiro você constrói a base da história, depois é que você vai organizar sombra, luzes, vai trazer cores e vai dar o toque final para a imagem. Primeira coisa aqui, vocês notam que a imagem está muito clara, não é isso que a gente quer, a gente precisa passar aquele aspecto de noite, aquele aspecto de escuridão. Precisamos trazer esse clima de tensão para a imagem e isso a gente traz com luz, contraste. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma camada de curvas para o ônibus, para poder escurecer ele. Ó, uma camada de curvas já. Vou abrir a camada para vocês. Aqui, o que eu faço nessa camada aqui? Eu desço todos os tons, puxo os médios tons para trazer um pouco de contraste, porque se você puxar aqui, você vai acinzentar, vai escurecer a imagem e você vai tirar um pouco do contraste da imagem. E eu não gosto de imagem assim, eu gosto sempre de deixar contrastada. Criada a camada de curvas, que é uma das layers de ajuste que eu mais uso. Vamos criar camadas de curvas para todos os zumbis também, né? Aqui, a mesma coisa aqui a camada de curvas. Você puxa aqui os tons, traga um pouco do contraste. Não é sempre que você vai ter que fazer esse ajuste aqui, vai depender de cada imagem, porque cada imagem que você traz para cá tem uma iluminação diferente, uma cor diferente, e então você vai ter que trabalhar de formas diferentes, ajustes diferentes, para que todas essas coisas pareçam uma coisa só, pareçam um ambiente só. E a camada de curvas nesse zumbi aqui atrás, aqui eu já faço diferente. Nesse zumbi aqui de trás eu diminuo todos os tons, diminuo os médios trans para trazer um pouco de contraste e subo aqui os tons escuros, que é para deixar ele mais acinzentado, porque eu quero que esse zumbi passe a sensação de que ele está atrás dessa primeira zumbi aqui, ó. Essa zumbi aqui é a primeira, aquele lá é um dos últimos. Então, dessa maneira, acinzentando mais o que está na parte do fundo, eu consigo trazer essa sensação de distanciamento, que é como funciona a realidade. Se você olhar para o horizonte, na cidade, para um lugar aberto, você vai perceber que conforme as coisas vão ficando mais distantes, elas vão ficando mais acinzentadas, elas vão ficando mais esfumaçadas, como se tivesse uma névoa, uma nuvem. Então a gente tenta trazer isso para a arte, para a gente conseguir trazer esse realismo para ela, né? Então, criada uma camada de curvas aqui nesse outro zumbi aqui, com essa mesma coisa, diminuo aqui, médios tons, subo aqui um pouco os tons escuros, porque eu quero que ele esteja um pouco mais atrás, né? A camada de curvas aqui eu já fiz os ajustes aqui e não acinzentei tanto, porque eu quero que ele pareça estar um pouco mais próximo, né? Camada de curvas nessas zumbis aqui atrás e camada de curvas os zumbis lá de trás, mesma coisa, acinzenta um pouco mais, porque esses aqui é para parecerem mais distantes ainda, e é dessa maneira que a gente consegue passar essa sensação de distância. Além de eles estarem acinzentados, eles estão menores. Vocês notam que os primeiros aqui estão maiores e mais contrastados, os de trás estão menores e mais acinzentados, que é assim que a gente vai conseguir diferenciar que esses aqui estão atrás e esses aqui estão na frente. A mesma coisa a gente vai fazer com esses zumbis aqui desse lado aqui. Pronto. Zumbis, criado camada de curvas nos zumbis. Agora vamos criar a camada de curvas para escurecer mais os nossos personagens principais. E como o nosso herói principal ele é feito de retalhos, né? A gente tem que ir trabalhando as camadas de curvas de maneiras individuais, né? Porque as fotos têm iluminações diferentes. A gente precisa passar a sensação de que tudo é a mesma coisa. Então, crio camada de curvas para todos eles. Camada de curvas do cachorro, para a cabeça. Então, a primeira parte da ambientação foi essa. A gente conseguiu criar as primeiras camadas de curvas e ambientar um pouco melhor a nossa cena. Agora, galera, a gente vai criar mais camadas de curvas e vamos trazer camadas de pinturas. Uma camada de pintura, né? Que vocês notam aqui, ó, já escureceu bastante a parte de trás. Camada de pintura aqui, eu faço aqui normal, abro uma layer aqui, vou pro pincel aqui
E vou pintando aqui, se deixar muito forte às vezes apago, às vezes diminuo a opacidade, né? Vou ajustando aí conforme a arte vai sendo construída. Aqui trouxe uma camada de pintura acima das árvores, que eu queria trazer um pouco mais de luz para cima das árvores, né? Como se essa luz que está no céu aqui, nublado, estivesse batendo nas árvores. Aqui criei uma camada de fumaça que você pode estar pintando aí com pincéis de fumaça, pincéis de nuvens, ou você pode estar usando overlays de fumaça e trazendo para cá. Isso aqui vai decidir a você. Eu só trouxe para cá porque fumaça é o que deixa a cena toda mais cinemática, deixa mais interessante, né? E também traz esse suspense, traz um drama para a imagem. Quando é uma cena de suspense assim, eu sempre gosto de trazer bastante fumaça. Aqui um overlay de brilho que vocês podem estar encontrando facilmente no Google também, e raios, né, como se fosse raios de luz, que deixa a imagem muito mais interessante, ó. Vocês conseguem notar aqui, ó. Gosto muito de usar esses raios. Agora vou criar camadas aqui, pintando os zumbis, criando mais camadas entre eles, esfumaçando, né, que é para entre eles eu consegui distanciar mais ainda eles, ó. Vocês notam que é um pequeno ajuste, mas consegue passar a sensação de que esses zumbis mais aqui atrás, eles estão realmente mais distantes do que esse aqui da frente. Então vou pintando eles, escurecendo, né? Aqui criei uma camada de cor seletiva porque eles estavam muito amarelados e não combina com esse ambiente de noite. Eu preciso que os zumbis estejam um pouco mais azulados, roxos, algo desse sentido, né? Amarelo remete a coisa como se fosse dia, como se fosse luz, então tive que tirar isso. Criei uma camada de cor seletiva aqui para retirar esse amarelado dele e criei um equilíbrio de cores para deixar ele um pouco mais acinzentado, mais azulado, como eu disse, para tirar aquele amarelo dele, né? Aqui a mesma coisa, criei uma camada de cor seletiva para ambientar melhor ele, camadas de pintura, de escurecer eles. Aqui camada de fumaça, né, para deixar a imagem mais interessante, deixar mais cinemática, trazer mais distância. E vou criando camadas de fumaça para distanciar mais ainda os zumbis que estão lá atrás. Vou criando camadas para escurecer mais, né, os zumbis lá atrás, e criando camadas de fumaça, que é o que vai deixando a cena mais 3D, vai trazendo mais uma cara de desenho para ela. Vou criando camadas de pintura, escurecendo mais os zumbis. A mesma coisa, eu vou fazendo a mesma coisa em todos, né? Para isso, você tem que ter um conhecimento de luz e sombra, de pintura, que é uma coisa que você vai aprender observando e vai aprender com muita prática e muito estudo também. Você vai observar outras artes, você vai observar quando você estiver assistindo filme, quando você estiver assistindo uma série, quando você estiver andando na rua, você tem que observar tudo. A sua cabeça tem que ser configurada para observar, vir para cá e aprender e executar isso. Tirar as coisas da sua mente e transformar em arte. Esse é o que você tem que fazer. Basicamente, os mesmos ajustes para todos eles, né? Pinta, escurece e clareia para dar uma distanciada entre eles, né? E escureci todos os zumbis. Agora a gente vai fazer os mesmos ajustes de pintura. O que a gente precisa aqui? A gente precisa trazer mais contraste para essa parte aqui, ó, onde a luz está aqui, ó. Vocês notam que a luz está vindo da esquerda para a direita, né? Tá vindo nesse sentido aqui, ó. A luz vem nesse sentido. A gente precisa deixar essa parte aqui um pouco mais contrastada. Precisamos deixar aqui um pouco mais escuro. Aqui a frente tem que ficar mais escura. A parte de trás tem que ficar mais esfumaçada e mais escura, que é pra gente tirar toda essa atenção de todas essas partes e trazer a atenção para quem realmente importa, que são os nossos personagens principais. Então a gente sempre tem que trazer o máximo de atenção para eles. Então, vou pintando aqui a primeira camada, vocês já notam, ó, já é escurecida aqui, ó, já tirou a atenção aqui da frente. Daqui o seu olho já sai daqui de baixo e já joga o olho para cá, ó, para cima. E é isso que a gente tem que ir fazendo
em pequenos ajustes em todas as áreas do ônibus. Isso aqui não é fácil, isso aqui vai levar tempo, muito tempo de observação, muito tempo de estudo, muito tempo de prática, para você ir conseguindo fazer essas coisas aqui. E isso tudo é trabalhar de forma individual, toda essa pintura eu faço de forma individual. Não adianta você chegar aqui com um pincel grande e ir tacando tudo aqui de qualquer jeito e achar que vai ficar bonito, que não vai ficar uma merda. Criei camada em todos os bancos, ó, para tirar um pouco mais de brilho dos bancos e jogar mais atenção para os nossos personagens aqui. A gente precisa fazer isso por todo o ônibus. Vocês notam que, ó, vou abrindo as camadas de pintura aqui. Tudo foi pintado de maneira individual. Pintei mais luzes aqui. Vocês notam que nitidamente a luz está vindo daqui para cá. Já tem essas luzes aqui no chão, o desenho das luzes aqui no chão. Pintei luzes aqui na lateral, no ferro do ônibus. Como a luz está entrando aqui, eu precisava trazer um pouco mais de atenção aqui para essa parte. E vamos pintando a mesma coisa, usando o branco e o preto para esconder e para destacar partes que a gente quer na nossa arte. Aqui eu já criei a sombra do cachorro e a sombra dele, então vocês notam que já fez muito mais sentido a arte. Aqui trouxe para cá overlays de raios de luz entrando no ônibus para passar essa sensação mais dramática para a imagem. Sempre quando tem luz assim, esses raios de luz, vocês podem notar que a cena fica muito mais dramática, ganha um peso muito maior. Vou pintando aqui ajustes, esfumaçando já para separar mais. Vocês notam que com esses últimos ajustes que eu fiz, a parte do fundo lá do ônibus fica um pouco mais distante. Nossos personagens principais aqui ganham mais destaque. Vamos fazendo isso tudo aqui. Criei camada de curvas aqui para o cachorro, pintei ele e pintei uma camada de luzes aqui sobre ele, uma camada de pelos pintada sobre ele. Vamos fazer a mesma coisa com o nosso herói principal. Vamos pintando ele, fazendo ajustes de acordo com a luz do nosso ambiente. A luz está vindo da esquerda para a direita, então a gente tem que conseguir simular essa sombra, simular essa luz para que faça sentido, para que case com a imagem. Vou abrindo os ajustes aqui de pintura que eu vou fazendo, ó, escurecendo mais e trazendo pintura de luz na calça, escurecendo a camisa, trazendo pintura de luz na camisa. E tudo isso, ó, escurecendo mais, vai trazendo mais sentido para a imagem vai ganhando forma, vai ficando mais bonita, pintando luz sobre o braço, porque você tem que entender como a luz funciona, né? Nesse caso aqui, a luz estaria batendo aqui, nele, batendo no braço, batendo aqui na lateral, batendo aqui nessa parte, batendo aqui um pouquinho atrás também. Criando mais camadas de luz, escurecendo mais, deixando a imagem mais tridimensional, mais fumaçada. Aqui consegui overlay de tiro que você encontra no Google também, não é tão difícil. E aqui uma pintada com pincel normal para trazer um pouco mais esse laranja, né? Aqui uma reforçada nas sombras. Aqui trouxe as cápsulas de bala, como se tivessem caído no chão, ele atirando, né? E vai fazendo ajustes, pinturas de curva e os personagens principais, o ônibus já foi montado. Agora o que está faltando aqui é pintar as luzes do zumbi. Vamos fazer da mesma maneira que eu fiz nos heróis, da mesma maneira que eu fiz no ônibus. A gente vai, ó, vocês notam aqui atrás, ó, uma camada de luz por cima deles, que vai deixando sua arte muito mais bonita, muito mais interessante. Nota aqui, ó, tudo pintado de maneira manual, de maneira cuidadosa. São detalhes pequenos que vão fazer a diferença na sua arte. Não adianta você chegar fazendo ajuste grande, ajuste tosco, de maneira apressada, que você não vai conseguir fazer nada bonito assim. Aqui outra camada de pintura e a arte foi toda montada, galera. E aqui o filtro de câmera RAW finalizando toda a construção dessa imagem. Então, galera, o que vocês acharam desse tutorial aí? O que vocês acharam dessa arte? Quem tiver com dúvida aí, pode me mandar nos comentários. Me mostra também aí o que vocês estão fazendo. Quem puder me seguir no Instagram, quem puder me seguir no TikTok, galera. Vou estar trazendo muito mais conteúdo aqui, muito mais speed art, muito mais tutorial. Vou estar compartilhando muito mais coisas aqui com vocês e compartilhando a minha evolução, porque eu também sei que eu tô muito longe de ser realmente bom. Eu nunca tô satisfeito com o nível que eu tô. E isso é uma coisa que me motiva diariamente a ser melhor. E eu acredito que quem tiver esse sentimento, galera, vai estar me acompanhando aqui e a gente vai estar junto aí nessa caminhada da evolução. Então, é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo.